Pronto, então vamos lá, vamos começando. Vamos dar seguimento às nossas sessões de ultrassom, né? Hoje com o tema tireoide. Sobre a orientação, hoje a nossa aula foi com a orientação da doutora Adriana. Vamos dar início à nossa sessão. O principal objetivo, né, dessa aula é a gente reconhecer alguns fatores importantes, né, sobre o órgão a ser estudado, né, a tireoide. É importante a gente reconhecer a técnica, né, documentando as estruturas, os lóbulos, eixos, entender as medidas, saber reconhecer também os nódulos são muito comuns, né, no estudo da tireoide, utilizando o Doppler e também o T-RADS, que a gente vai falar mais na frente, um modo de classificação dos nódulos utilizados, né, pela Colégio Americano, e é o que é padronizado, né, mundialmente. E o Doppler também, principalmente nos estudos das doenças de Graves e tireoidite de Hashimoto, também muito comuns no nosso meio. Iniciando, falando um pouco sobre a técnica, né, a gente utiliza o transdutor linear de alta frequência, de 7,5 a 15 MHz. O paciente ele é posicionado no decúbito dorsal, com o pescoço estendido. A gente pode utilizar um coxim entre as escápulas do paciente também, principalmente naqueles que tem um biotipo mais curto, para ajudar o nosso estudo. Nós vamos avaliar a glândula nos planos transversal e longitudinal, fazendo a biometria dos dois lobos, do lobo direito, do lobo esquerdo, e também do istmo. No plano longitudinal, a gente vai fazer as medidas do comprimento e a medida anteroposterior. No transversal, a medida a ser realizada é a medida do próprio eixo, né, o eixo transversal. É importante a gente calcular o volume da glândula. Geralmente a gente calcula o volume de cada lobo e do istmo, dando o volume total da glândula. Em alguns aparelhos a gente consegue programar para o volume ser calculado automaticamente, mas em alguns casos a gente utiliza essa fórmula, que é a fórmula do volume, multiplicando o comprimento, a medida anteroposterior e a medida do eixo transversal pela constante 0,52. E aí a gente tem o volume total. A gente usa como referência no adulto o volume de 6 a 15 ml. Nas crianças não tem um padrão, geralmente varia de acordo com a idade. No recém-nascido, de 0,4 a 1,4 ml. E em relação às medidas de cada lobo, o comprimento no adulto varia de 4 a 6 centímetros, a medida anteroposterior do lobo de 1,3 a 1,8 centímetros, e do istmo anteroposterior de 0,4 a 0,6. Dependendo do examinador, a gente pode utilizar esse parâmetro do istmo, da medida anteroposterior do istmo, a fim de calcular, para a gente decidir se calcula ou não o volume do istmo. Em alguns casos, não é preciso, quando esse volume é abaixo de 6 milímetros, né, de comprimento, não precisa calcular. Alguns examinadores só calculam o volume do istmo quando essa medida anteroposterior é maior do que 6 milímetros. Ainda falando um pouco sobre a técnica, né, em alguns exames, não somente, né, no exame da tireoide, em vários exames de imagem, às vezes ocorre esse erro de satisfação de busca, dando um falso negativo. É quando a gente encontra uma lesão importante e aí valoriza mais essa lesão e outras lesões deixam de ser detectadas após esse achado, né? Então é importante examinarmos toda a glândula de ponta a ponta e aí olhar também para essa questão da vascularização, né? Em alguns pacientes, as estruturas vasculares podem mimetizar nódulos suspeitos.
Então, em alguns casos, a gente pode usar o Color Doppler durante o exame para identificar melhor essas estruturas. Em relação à anatomia, né, a gente tem como os limites laterais os vasos, as artérias carótidas, as veias jugulares, também linfonodos a gente pode encontrar lateralmente. Superiormente, são as glândulas submandibulares e inferiormente os linfonodos supraclaviculares. O Doppler ele também fornece informações importantes sobre o diagnóstico, né? Como é uma glândula muito vascularizada, né? Como eu já falei, a gente pode usar o Color Doppler para identificar melhor algumas estruturas. E como a gente vai ver mais na frente, tem também uma classificação, que é a classificação de chamas, que também auxilia na identificação dos nódulos. Aqui é uma outra imagem, uma outra visão, né, da anatomia. À esquerda, mais detalhadamente, as estruturas anatômicas, e à direita, a visão que a gente encontra no plano transversal. E uma visão aqui mais panorâmica. A gente consegue ver, né, as estruturas anteriores, posteriores. Nessa visão aqui, a gente consegue, inclusive, identificar o esôfago. Geralmente, ele encontra nessa posição, mais lateralizado e mais à esquerda, que nessa visão no plano transversal, a gente vê essa característica em alvo, e algumas vezes identifica também o movimento peristáltico. Nas laterais, né, a gente consegue identificar aqui alguns músculos, os limites anatômicos da tireoide. O parênquima da tireoide normal, ele tem uma ecogenicidade homogênea, variando de média para alta ecogenicidade. A artéria e a veia tireoidiana superiores são encontradas no polo mais superior de cada lobo. E a veia tireoidiana inferior é encontrada no polo inferior. E a artéria tireoidiana inferior se localiza mais posteriormente e inferior a cada lobo. E aqui é apenas um detalhe, né, para a gente diferenciar os vasos, né, as artérias tireoidianas principais e as parenquimatosas, e é um outro recurso do Doppler, né, que é a medida do pico de velocidade sistólica. A gente pode utilizar isso para identificar melhor. Introduzindo sobre as doenças nodulares, a ultrassonografia é o principal método de imagem para avaliar esses nódulos tireoidianos. Na verdade, na minoria dos casos, né, esses nódulos não são palpáveis. Apenas de 4 a 7% da população adulta tem nódulos não palpáveis, em média. E a exposição à radiação ionizante pode aumentar a incidência desses nódulos, tanto os benignos como os malignos também. O câncer tireoidiano é raro, né? Apesar da gente encontrar nódulos, na sua maioria eles são benignos. As neoplasias malignas ocorrem em menos de 1% da população. A hiperplasia e o bócio são 80% das doenças nodulares tireoidianas, devidas à hiperplasia da glândula, e ocorrem até 5% da população, sendo o bócio aquele aumento mais difuso, um aumento total da glândula, e a hiperplasia um aumento mais focal. Tem diversas etiologias, né, como deficiência de iodo, distúrbios de hormônio e pouca utilização do iodo. O pico de incidência dessas alterações é de 35 a 50 anos, ocorrendo mais em mulheres, então é um padrão das doenças da tireoide, na sua maioria ocorrem mais em mulheres, tem uma prevalência maior em mulher, nesse caso 3 vezes maior do que nos homens. E os cistos, geralmente encontrados, são nódulos hiperplásicos que sofreram alguma degeneração. Pode ocorrer calcificação, geralmente essa calcificação grosseira e perinodular. Os nódulos hiperplásicos, eles costumam sofrer degeneração líquida,
com acúmulo de sangue, fluido seroso e substância colóide, formando os adenomas, os nódulos adenomatosos e os nódulos colóides. Esses nódulos, né, eles podem alterar em relação à função, podem ter a função mais diminuída, pode ter uma função normal da glândula ou a função mais aumentada, que são os nódulos, geralmente os nódulos hiperplásicos. Na ultrassom, eles geralmente são isoecóicos, mas também podem se tornar hiperecóicos conforme aumentam em tamanho, e menos frequentemente nós encontramos eles com característica hipoecóica. O Doppler, nesse caso, vai ajudar a identificar se o nódulo é hiperfuncionante ou não, sendo os hiperfuncionantes exibindo ao Doppler uma vascularização mais aumentada, uma vascularização perinodular e intranodular. Aqui é mais para a gente identificar, né, os tipos de nódulo hiperplásico. À esquerda, o adenomatoso, e à direita, o espongiforme. Né? Nesse caso, o espongiforme tem características mais heterogêneas, né, no seu interior. As áreas anecóicas, geralmente, são líquidos, correspondem, né, a líquido seroso ou colóide. O líquido ecogênico no interior, geralmente, é hemorragia. Os focos ecogênicos mais brilhantes, com artefatos em cauda de cometa, geralmente correspondem a microcristais. E os septos finos intracídeos, que a gente também pode identificar correspondem a filetes finos de tecido tiroidiano avasculares, que também o Doppler ajuda nessa caracterização. Falando um pouco mais sobre o adenoma, ele, como eu já falei, é mais predominante, né, em mulheres, mais em mulheres do que em homens, nesse caso 7 vezes mais comum em mulheres. Correspondem a 5 a 10% de todas as doenças nodulares da tireoide, e a sua minoria é hiperfuncionante. Os hiperfuncionantes geralmente desenvolvem uma autonomia e podem causar tireotoxicose. Eles podem ser solitários ou multinodulares, os solitários sendo mais comuns, mais prevalentes. A ultrassom, a gente identifica massas sólidas, hiperecóicas, isoecogênicas ou hipoecogênicas. Geralmente tem um halo hiperecóico periférico espesso e suave, com vasos coloridos ao Doppler, e o Doppler pode ajudar nessa caracterização desse termo que é o spoken well, né, que são os vasos se deslocando, né, da periferia para o centro do nódulo. E nos adenomas hiperfuncionantes vai ocorrer a hipervascularização periférica e intralesional abundante. O diferencial, né, do adenoma folicular benigno é o carcinoma folicular, que ultrassonograficamente tem características bem parecidas, geralmente para o diagnóstico definitivo. É preciso realizar uma cirurgia para identificar margens das lesões, né? Então, o diagnóstico definitivo é mais cirúrgico, né? Nem a PAF ajuda nesses casos, mas algumas vezes a gente consegue ver características típicas do carcinoma folicular, que é um halo mais espesso, margens irregulares, distribuição mais caótica e tortuosa dos vasos sanguíneos internos ao Doppler. O carcinoma, né, em sua maior parte é de origem epitelial, derivada de células foliculares ou parafoliculares, sendo o carcinoma papilar o mais comum, de 75 a 90% dos casos, também mais comum em mulheres, tendo o pico de prevalência da terceira a sétima década de vida. O carcinoma papilar, né, que é o mais comum, ele pode desenvolver metástases, mas geralmente essas metástases são locais. As metástases à distância são raras, variando de 2 a 3% dos casos.
podendo acometer mediastina e pulmão. Então, por isso também a importância da gente identificar os linfonodos no local, né, principalmente no caso suspeito de carcinoma papilar, porque as metástases geralmente se encontram próximo à glândula. A ultrassom, a gente vê características hipoecóicas, podem ocorrer microcalcificações, com focos hiperecóicos brilhantes e pontiformes. Pode acontecer também a hipervascularização, né, na maioria dos casos, e a gente encontra uma vascularização mais desorganizada no nódulo. E, como eu falei, a importância de pesquisar linfonodos cervicais, buscando metástases, né? Geralmente esses linfonodos se caracterizam como os focos ecogênicos brilhantes, pontiformes, devido às calcificações que podem ocorrer no interior. Aqui é umas imagens, né, dos nódulos, exemplos de nódulos de carcinoma papilar. Eles aqui na imagem hipoecóicos, né, principalmente à direita a gente identifica esses focos de microcalcificação, os focos mais ecogênicos. Nos linfonodos, né, é importante a gente identificar os sinais de malignidade dos linfonodos cervicais, caracterizando principalmente o número, a forma, o hilo, suas dimensões, a ecogenicidade, a presença de necrose e calcificação. E também a gente pode utilizar o recurso do Doppler, onde a gente vê no linfonodo mais com característica maligna, uma característica desorganizada, subcapsular e hipervascularizada. Em relação à forma do linfonodo, a gente utiliza esse parâmetro, né, do maior eixo em relação ao menor eixo. Quando esse é menor que 2, a gente pensa um linfonodo maligno. Então, de forma geral, né, os achados mais anormais, sugestivos de metástase no linfonodo, quando a gente encontra um formato mais globoso, com perda da ecogenicidade normal do hilo, uma característica mais heterogênea, com componente cístico, focos ecogênicos, pontiformes e microcalcificação. Aqui eu coloquei os exemplos, na imagem superior, a gente vê um linfonodo mais habitual, e no inferior a gente vê um exemplo de linfonodo característica mais maligna. Os linfonodos metastáticos, eles podem ser císticos, né, que é o que ocorre com mais prevalência nos carcinomas papilares. Eles são císticos em decorrência da degeneração extensa, né. Eles podem aparecer com parede externa espessada, nodularidade interna e septações. Mais uma vez, a gente utiliza o recurso do Power Doppler. Nesses linfonodos não císticos, eles se evidenciam com hipervascularização difusa, com vasos tortuosos, derivações arteriovenosas e alta resistência vascular. Em alguns casos, podem apresentar vascularização hilar proeminente similar aos linfonodos reacionais. Então, a gente tem que avaliar de maneira mais geral, né, o estudo da tireoide. Aqui é um exemplo de linfonodo metastático, né, ele aqui se apresenta com a dimensão aumentada, morfologia globosa, uma ecotextura heterogênea, com microcalcificações e sem hilo. Aqui é um exemplo de metástase de carcinoma papilífero. Como eu já introduzi, né, a gente pode utilizar os chamas para estudar a vascularização dos nódulos da tireoide com o recurso do Doppler colorido. Ele é mais para fornecer, né, auxiliar na escolha dos nódulos a serem biopsiados e fornecer elementos secundários. Não é o principal foco do nosso estudo, né, é mais um auxílio para identificar, buscar algumas características específicas a fim de biopsiar ou não aquele nódulo.
O chamas é caracterizado por alguns padrões, né, variando de 1 a 5. O padrão 1, como é mostrado aqui na imagem, é uma ausência de vascularização no nódulo. O padrão 2, uma vascularização mais periférica. No padrão 3, há uma vascularização periférica maior ou igual à central. A gente vê os dois exemplos aqui também na imagem. O padrão 4, uma vascularização mais central do que periférica. E no padrão 5, a gente vê uma vascularização apenas central. Então, isso vai, né, essas características, esses padrões do Chamas vão nos ajudar, principalmente, a ligar o alerta, né, para uma lesão mais maligna. É muito importante, né, a gente utilizar o TIRADS na classificação dos nódulos. A TIRADS é a sigla, né, de Tireoide Imaging Reporting and Data System, criado em 2015 pelo Colégio Americano de Radiologia para a abordagem dos nódulos incidentais e propôs uma terminologia padrão, um léxico padrão para os relatórios de ultrassom. Tem como objetivo identificar as malignidades significativas e reduzir o número de biópsias realizadas em nódulos benignos. A gente vai caracterizar esses nódulos em benignos, minimamente suspeitos ou altamente suspeitos de malignidade. Os pontos são dados de acordo com a característica de cada nódulo, sendo a mais suspeita recebendo a maior pontuação. E a gente vai caracterizar, né, com esses seis fatores, mas principalmente os 5 primeiros, né, que é a composição, a ecogenicidade, forma, margem e a presença de focos ecogênicos nos nódulos. O tamanho, ele é mais utilizado no final, né, para a definição de conduta em relação à biópsia ou não do nódulo. Em relação a essa classificação, né, cada característica dessa recebe uma pontuação, mas os focos ecogênicos, eles podem receber mais de uma pontuação aplicada. Sobre a composição do nódulo, a gente vai avaliar o componente interno, a presença de tecido sólido ou fluido. Quando o nódulo é mais cístico, ele não pontua, né, não recebe pontuação de RATS. Quando tem uma característica também espongiforme, é benigno, também tem uma pontuação, não pontua no TIRADS, né, então, os espongiformes, né, são múltiplos pequenos espaços císticos que ocupam menos de 50% do volume total do nódulo. Então, quando ele tem essa característica, geralmente é uma característica benigna. Quando é um nódulo misto, sólido cístico, ele pontua 1 no TIRADS, podendo ele ser predominantemente sólido ou predominantemente cístico. É mais importante a caracterização do componente sólido que a proporção entre o componente sólido e o componente cístico. Quando esse nódulo tem uma composição mais sólida, ele pontua com 2 pontos, sendo ele completamente ou quase completamente composto por tecidos moles, tecidos de partes moles. Com o Doppler colorido, a gente consegue identificar o fluxo no interior desses nódulos de componente sólido, para identificar, né, se é realmente um componente mais sólido ou se é um material mais hemorrágico ou com debris. Então, o Doppler também pode nos ajudar nessa caracterização aqui no TIRADS. Em relação à ecogenicidade, a gente vai avaliar o componente sólido do nódulo. Quando ele é anecoico, não pontua. Quando é hiperacóico, recebe uma pontuação. Quando é isoecóico, também 1 ponto. Quando ele é mais hipoecóico, 2 pontos. E quando é marcadamente hipoecóico, 3 pontos. Que é quando a ecogenicidade é reduzida em relação à musculatura cervical anterior. Então, a gente faz essa comparação para
diferenciar, né, se é um nódulo hipoecóico ou marcadamente hipoecóico. E essa caracterização, ela tem alta especificidade para a malignidade. Então, tem uma pontuação maior no TIRADS. Em relação à forma, a forma a gente vai avaliar a relação entre o diâmetro anteroposterior e o diâmetro horizontal medidos no plano transversal. Quando a forma é mais larga do que alta, não pontua, tem característica benigna, e quando ele é um nódulo mais alto do que largo, recebe 3 pontos. Também é uma classificação com alta especificidade para as lesões malignas. Em relação às margens, a gente vai avaliar a margem relativa à borda do nódulo com o parênquima tireoidiano ou extratireoidiano adjacente, em caso de um acometimento mais extratireoidiano. Em relação às pontuações, quando tem margens lisas, não pontua. Quando é mal definida ou indefinida, recebe 0 pontos. Quando a borda é difícil de extensão, com o parênquima tireoidiano, não podendo apresentar irregularidades ou espículas. Quando esses nódulos têm essas margens mais irregulares ou lobuladas, recebe 2 pontos, com margens mais anguladas, espiculadas. E quando já tem uma extensão extratireoidiana, recebe 3 pontos. Quando o nódulo ultrapassa a borda da glândula da tireoide, caracterizada pela invasão nítida das estruturas adjacentes. Então, nos faz pensar também num nódulo maligno. E os focos ecogênicos, a gente avalia nas regiões no interior, né, regiões focais de aumento significativo da ecogenicidade no interior do nódulo. Quando tem nenhuma, ou focos ecogênicos em caldo de cometa, recebe 0 pontos. Quando tem macrocalcificações, 1 ponto, que são calcificações grandes, gerando sombra acústica posterior e podendo apresentar irregularidade. Quando eles têm calcificações mais periféricas, ocupam a periferia do nódulo, produzindo sombra acústica que obscurece o conteúdo central do nódulo, recebe 2 pontos, e os puntiformes, 3 pontos, são aqueles pequenos focos ecogênicos sem sombra acústica posterior. Aqui é um diagrama, mas para a gente ter em mente, né, o que a gente utiliza como classificação no TIRADS, né, a característica do nódulo, as margens, a presença ou não de focos ecogênicos no interior, o tamanho, né, as dimensões, as relações do diâmetro e também a ecogenicidade. A tabela que a gente costuma usar no dia a dia, né, que guia também até para a gente sugerir alguma conduta na documentação do estudo, quando o nódulo recebe 0 pontos, né, ele é caracterizado como TIRADS 1, benigno. Quando recebe 2 pontos, TIRADS 2, também não é um nódulo suspeito. Quando ele pontua 3 pontos, já é um TIRADS com média suspensão, então o tamanho do nódulo vai diferenciar se é realizado punção ou não. Quando ele pontua de 4 a 6 pontos, é o TIRADS 4, com moderada suspensão, né? Também o tamanho do nódulo vai ajudar nesse caso, se ele for maior que 1,5 centímetro. A gente pode realizar a PAF, sugerir, né, a realização da PAF, e se for maior que 1 centímetro, orientar segmento. Se ele pontuar 7 pontos ou mais, ele é muito suspeito, é caracterizado como TIRADS 5. E se ele for maior que 1 centímetro, é realizada a punção. Se for maior que 0,5 centímetros, a gente é orientado segmento. Aqui eu coloquei alguns casos, se alguém quiser participar, é só para a gente treinar um pouco a classificação do TIRADS, né, classificar esse nódulo nesse caso, se alguém quiser participar. Então, vou seguir aqui, tá?
Aqui a gente consegue classificar um nódulo, né, de acordo, a gente vai no TIRADS procurar aquelas características, né, composição, ecogenicidade, forma, margens e focos ecogênicos, presença ou não de focos ecogênicos. Nesse caso, ele pontuou 1 em relação à composição, 1 ponto também por ser isoecóico, ele tem um formato mais benigno, mais largo do que alto, então não pontua nessa classificação. Ele tem, a gente consegue ver que ele tem uma margem se estendendo para além da glândula, da margem tiroidiana. Então, ele pontua, nesse caso, 3 pontos, mas não tem focos ecogênicos ou artefatos no interior, então não pontua nessa classificação. Nesse caso, é um TIRADS 4. Aqui também é um outro exemplo. Em relação à composição, se é um nódulo sólido, né, então pontua 2 no TIRADS. Ele é isoecogênico, então recebe só 1 ponto, e nas demais classificações, em relação à forma, margens e focos ecogênicos, ele não pontua. Então, nesse caso, 3 pontos, a gente caracteriza como TIRADS 3. E nesse outro caso, em relação à composição, é um nódulo sólido, recebe 2 pontos. Ele é hipoecóico em relação ao parênquima tireoidiano, então recebe 2 pontos. Ele, nesse caso, é mais alto do que largo, então recebe 3 pontos. Tem margens lisas, 0 pontos, e também não tem focos ecogênicos no interior. Nesse caso, ele recebe 5 pontos. Então, é o TIRADS 3. Agora, falando um pouco sobre as doenças tireoidianas difusas, né, como eu falei, o bólcio é um aumento mais generalizado da glândula. Existe alguns tipos de doenças que podem causar o bólcio, mas principalmente em nosso meio é mais comum a tireoidite de Hashimoto e a doença de Graves. O diagnóstico dessas doenças geralmente é clínico, laboratorial. Em alguns casos pode utilizar a punção. Nesse caso, o ultrassom é mais para investigação de massa com aumento tireoidiano mais assimétrico. E aí, no caso, o clínico pode utilizar o ultrassom para a investigação dessas massas. No caso da tireoidite de Hashimoto, ela é uma doença linfocítica autoimune crônica, com aumento difuso da tireoide, indolor, comum na mulher jovem de meia idade, e frequentemente associada ao hipotireoidismo. Está associado ao aumento dos anticorpos antitireoglobulina, por ser uma doença autoimune, e as características da ultrassom em relação à ecotextura do parênquima, geralmente grosseiro, mais hipoecóico. A gente caracteriza muitas vezes o bólcio, né? Então, a glândula vai estar em tamanho mais aumentado. Podemos visualizar micronódulos hipoecóicos de 1 a 6 milímetros, podendo ser múltiplos, que são as micronodulações típicas, né, da tireoidite Hashimoto. E também a gente pode identificar as septações fibrosas lineares mais ecogênicas, com aspecto pseudolobulado. E, em alguns casos, como um achado, a gente pode identificar nódulos tireoidianos associados também à tireoidite Hashimoto. As pacientes que têm essa patologia podem ter um risco aumentado de malignidade, que no caso é principalmente o linfoma maligno de células B. Ao Doppler, a gente vai avaliar as características da glândula, podendo na tireoidite Hashimoto estar normal ou com vascularização mais diminuída. Ocasionalmente pode ocorrer hipervascularização. Essa hipervascularização é mais típica de outra patologia que a gente vai ver mais na frente, né? Mas a gente também pode utilizar esse termo que é o inferno tireoidiano. As linfonodopatias podem estar presentes, mais evidentes próximo ao polo inferior,
da tireoide, e o estágio final da doença, né, geralmente é uma atrofia da glândula. Na doença de Graves, ela é uma normalidade difusa da glândula de tireoide, caracterizada pela hiperfunção, né? Então, nesse caso, pode ocorrer a tireotoxicose. A ultrassom, a gente vai avaliar uma textura do parênquima mais heterogênea, a gente encontra vários vasos também, vasos geralmente grandes, intraparenquimatosos. Em pacientes jovens, o parênquima pode ser difusamente hipoecóico, com intensa infiltração linfocítica ou conteúdo celular no parênquima. Então, o achado típico ao Doppler é esse padrão hipervascular, que é um inferno tireoidiano. O Doppler espectral também pode auxiliar, evidenciando esse pico sistólico nos vasos, acima de 70 centímetros por segundo. E também o Doppler é utilizado para monitorizar a resposta terapêutica da paciente. É basicamente isso, eu utilizei essas como referências principais. E obrigada. Parabéns, Mariana. Agora eu vou fazer algumas considerações. Primeiro, parabenizar a Mariana. Aula de R1 foi uma aula excelente, viu? Para ser um R1, Obrigada. excelente aula, boa explanação, organização dos slides, sequência de aula, tudo bem explanado, como é que se diz? Bem explicado. Foi uma organização bem feita. Parabéns. Então, eu vou agora pontuar fazer um resumão de coisas principais da aula, tá? E fazer algumas pontuações. Com relação aos linfonodos, o que a gente precisa ficar ciente de olhar no linfonodo para ter a certeza de que, assim, isso daqui está me chamando a atenção de algum grau de malignidade, tá? Então, principal de um linfonodo para começar a chamar a atenção, vascularização. Se eu tenho uma vascularização, aquele vascularização central de padrão hilar, mesmo sem estar vendo o hilo, mesmo aquele linfonodinho pequeno que eu não consigo avaliar bem, se eu vejo aquele hilo vascular, eu já fico bem satisfeita e já me deixa mais tranquila com relação a esse linfonodo. Então, uma vascularização anárquica, uma vascularização subcapsular, como a Mariana citou, são vascularizações que chamam atenção para a malignidade de linfonodo. E características como microcalcificação presente no linfonodo e área cística de degeneração também chamam muita atenção para a malignidade. Então, são esses 3 pontos principais para checar no linfonodo. Com relação, agora falando um pouco dos nódulos, tá? Com relação a nódulos espongiformes. Quando a gente começa a ler artigos, a gente vê nódulo espongiforme pontua 0 com relação à composição. Só que geralmente, nódulos espongiformes, eles são isoecóicos, a parte sólida dele. Então, nódulo espongiforme é igual a TIRADS 1. Acabou, você não precisa mais nem checar nada, porque se ele é espongiforme, ele vai ter, geralmente, contornos irregulares, ele vai ter a área sólida isoecóica, ele não vai ter microcalcificações. Então, nódulos espongiformes, TIRADS 1, acabou, não precisa mais perder tempo pontuando outras coisas, tá bom? Com relação aos focos ecogênicos, o que é que eu tenho para falar para vocês? Os focos ecogênicos, ele vai ser pontuação que no TIRADS, ele sempre tem que prestar atenção que ele vai pontuar mais de uma vez se ele tiver mais de um tipo de foco. Por exemplo, se ele tem foco com reverberação posterior, que são os focos de colóide espesso, ele não pontua nada. Mas se eu tenho focos ecogênicos apenas pontiformes, são microcalcificações, ele tem uma pontuação. Se eu também encontro uma calcificação periférica, ele vai ter outra pontuação. E aí vai somar a pontuação do foco pontiforme mais a pontuação do foco periférico. Não é como nas outras características que só pontua uma vez. Então, vai somando com relação aos focos ecogênicos, tá? Então, sempre atentar para isso. Quando a gente vai fazer, a Mariana pontuou bem, quando nós vamos fazer a medida para saber se o nódulo é mais largo do que alto, a gente sempre tem que fazer essa medida no transverso. Porque a maioria das medidas a gente faz o antero-posterior no longitudinal, inclusive da tireoide. Mas os nódulos, com a classificação do TIRADS, para avaliar se ele é mais alto do que largo, essa medida tem que ser feita no transverso.
E isso tem que ser sempre muito bem atentado, porque muda muito a classificação do nódulo. Porque se ele é mais largo do que alto, ele não pontua. Se ele é mais alto do que largo, ele pontua 3 pontos. Então, tem que ficar atento para fazer essa medição no transverso. Nunca fazer no longitudinal, que pode falsear a medição. Tá bom? O que mais que eu ia falar? Com relação aos focos ecogênicos, ainda voltando do nódulo, é que a gente tem que atentar. Muitas vezes, a maioria dos nódulos em focos ecogênicos que podem corresponder a focos de colóide espesso ou microcalcificação. Com TIRADS, a gente vê que essa pontuação vai fazer uma absurda diferença, né? Focos ecogênicos com de colóide espesso não pontua, focos ecogênicos de microcalcificação já pontua 3 pontos. Então, é uma pontuação bem diferente também. Então, o que a gente precisa atentar para esses focos ecogênicos? Se eu tenho foco ecogênico, prestar bem atenção, dá um zoom, ver se tem essa reverberação posterior, é coloide. Ah, não consigo ver se tem essa reverberação, é um ponto muito pequenininho. Com esse zoom, a gente também consegue avaliar se tem área cística anterior a esse foco de coloide espesso. Quando tem a área cística anterior, é mais propício de ser o foco de coloide espesso também. E é possível avaliar. Põe o zoom, olha direitinho, a gente identifica essa área cística anterior e consegue identificar que é um foco de coloide espesso, para fazer essa diferença e não ficar sempre citando lado. Ah, tem foco ecogênico que pode ser uma coisa ou pode ser outra. Aí você vai dar um TIRADS 3 ou um TIRADS 5, vai fazer muita diferença, tá? Então tem que atentar para essa características dos focos ecogênicos. Mais uma pontuação que eu queria fazer, só para a gente terminar, é que, com relação à velocidade na doença de Graves. Duas coisas das doenças difusas. É importante sempre tentar identificar as áreas hipoecogênicas na tireoidite autoimune. Por quê? As áreas de tireoidite, eles não vão ter uma vascularização típica de nódulo. Então, a gente tem que saber diferenciar essas áreas hipoecogênicas de tireoidite. Elas geralmente se difundem. Quando você muda a angulação no transdutor, essas áreas, elas meio que dão difundida. Às vezes, ela tem uma área bem delimitada, mas ela não tem um nódulo bem formadinho. Você liga o Doppler, a vascularização passa por ali e não faz nada de arqueamento, como a gente vê no nódulo. Essas são áreas de tireoidite. Tem que saber diferenciar área de tireoidite de nódulo verdadeiro. Por quê? Porque uma área de tireoidite, quando a gente dá como nódulo, é um nódulo bem feio. Geralmente é um nódulo hipoecogênico, de contornos irregulares, às vezes mais alto do que largo. Então, isso vai fazer muita diferença. Um monte de gente vai para a punção por conta de área de tireoidite. Então, tem que ficar atento para essas características de áreas focais de tireoidite, tá bom? E elas geralmente acontecem numa porção posterior dos lobos, mais laterais, tá? Outra coisa para ser identificado é nódulos hiperecogênicos na doença de Graves. Se eu vejo aquela tireoide bem bojuda, que tem uma vascularização muito aumentada, aquele inferno tireoidiano, e aí, um monte de nódulos hiperecogênicos são nódulos típicos do hipertireoidismo, tá? Então, sempre lembrar de citar esses nódulos, citando os que são nódulos do hipertireoidismo, e não nódulos verdadeiros da tireoide. E para finalizar, com relação à velocidade da tireoideia inferior na doença de Graves. Sempre foi usado o número de 70 para a velocidade, como a Mariana citou. Os últimos artigos, eles já vêm citando que quando a gente identifica a velocidade acima de 50 da tireoideia inferior, a gente já começa a poder inferir que pode sim estar relacionada a uma doença de Graves, e não esperar para uma velocidade de 70, tá bom? Então já dá para ficar seguro de dizer que uma velocidade acima de 50 na tireoideia inferior, você já pode levantar a bola para uma doença de Graves. Pronto, acho que eu pontuei tudo que eu queria dar um resumão de coisas importantes da aula e que a gente precisa ficar em mente para ter, assim, focos no ultrassom da tireoide e ficar mais seguro na hora de citar, de laudar e não ficar muito em cima do muro, tá bom? Se Ótimo. alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para tirar alguma dúvida, se não, a gente encerra a aula aqui. Adriana, então, desculpa aí que o cachorro está latindo. Então, para eu diferenciar a doença de Graves e Hashimoto, eu tenho que jogar o colo, é isso? Para eu diferenciar as doenças difusas de nódulos, de falsos nódulos?
falsos nódulos, você liga o Doppler. Por quê? Porque nos nódulos, geralmente, a gente vai conseguir identificar, mesmo que seja uma vascularização central, você vê aquela vascularização central dentro do nódulo exclusivamente, e no parênquima ela não vai pintar tão semelhante como que está no nódulo. Se eu tenho uma doença difusa que vai estar tanto essas tiroidites, essas áreas de tiroidites que são hipoecogênicas no hipotiroidismo, como esses nódulos hiperecogênicos na doença de Graves, quando você liga a vascularização não faz diferença nenhuma, onde tem nódulo e onde não tem. Ela vai ser aquela coisa mais difusa. Na doença de Graves, a gente vai ter aquele inferno tiroidiano. Então, tudo vai pintar, você já tem uma noção de que aquele monte de nódulo hiperecogênico é bem típico de Graves, tá? E você pode citar isso no laudo. E não, assim, enfatizar que é um nódulo verdadeiro de tireoide, se é aquela coisa mais difusa, certo? Então, o Doppler, ele sempre vai ajudar na avaliação de nódulos ou de áreas pseudonódulos. Obrigada. Nada. Eu acho que é isso, doutora. Obrigada. Obrigada a você, parabéns, Mariana, mais uma vez pela aula. E se alguém tiver mais algum questionamento depois, pode falar comigo. Vocês sabem que eu sou bem disponível, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Tchau, tchau.